E aí pessoal, tudo certo? Eu sou do canal Matemática para Iniciantes e no vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar gravando aí, né? Eu vou estar fazendo uma sequência de vídeos matemática na obra, né? Na construção civil em geral. Se vocês tiverem alguma dúvida aí para cálculo de vigas, de pilares, concreto, quantidade de materiais, mande aí para mim, que se possível eu vou estar gravando um vídeo aí mostrando para vocês. Então, pessoal, essa situação aqui que eu estou fazendo é uma situação que eu estou demonstrando, é uma situação real de um inscrito que me pediu para eu calcular a seguinte situação para ele. Então, pessoal, ele tem um terreno lá, né, onde ele está fazendo essa construção, que o terreno tem as seguintes dimensões. Tem 160 metros aqui desse lado. Desse lado aqui ele tem 120 metros, 160 metros desse. 120 metros desse lado. E desse lado aqui, 210 metros. Então, pessoal, qual é a dúvida lá no nosso inscrito? Ele precisa cercar esse terreno total e ele precisa saber a área, né? A quantidade de muros, a quantidade de área de muros que esse terreno vai. E aí o proprietário pediu para que ele dividisse esse muro, fizesse um muro aqui, ó, em 30 metros. Aqui ele vai fazer uma parede, né, um muro. Então ele quer que a gente calcule isso aqui para ele. Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que a gente tem que entender. Eu desenhei aqui uma figura geométrica que todo mundo conhece, que é um triângulo. Eu já falei em alguns vídeos, eu vou retornar a repetir, certo? Que triângulos, vocês não vão ver triângulos voando por aí, vocês não vão ver quadrados voando por aí, vocês não vão ver retângulos voando por aí. Então o que acontece, pessoal? Muita gente tem dificuldade em assimilar uma figura geométrica com uma situação real. E o processo é inverso. A situação real existe primeiro e a gente usa uma figura geométrica para modelar uma situação. Exemplo. Por exemplo, quando lá o cara está fazendo um retrato falado, então a pessoa vai falando as características da pessoa, tem olhos claros, tem cabelos compridos, cabelos longos, sei lá, a pessoa vai desenhando. Baseado nas informações, a pessoa vai fazendo aquele retrato. E aqui é a mesma coisa, baseado nas informações que o nosso inscrito me deu, eu fui colocando aqui e saiu esse triângulo. Ele falou o quê? Que esse terreno tem 160 metros de um lado, tem 120 do outro e 210 do outro lado. Consequentemente, a figura geométrica que representa essa situação real, essa situação de obra, é um triângulo. Se fosse um terreno que medisse, sei lá, 10 metros aqui, 20 metros aqui, seria um retângulo. Então, a figura geométrica simplesmente é isso, é para modelar uma situação real, certo? É por isso que a gente aprende a calcular áreas de figura geométrica. Então, vamos lá. O que eu tenho que saber? Ele quer saber quanto de parede tem isso aqui. Então, o que a gente vai fazer? É calcular o perímetro, né? Para calcular o perímetro, a gente sabe, é somar tudo isso aqui que a gente tem, que é 160 mais 210 mais 120. Que vai dar 679, 234, 490 metros lineares. Por que lineares? Porque é uma linha reta. Se eu esticar esse triângulo aqui, é como se eu tivesse uma linha reta. É isso que a gente tem que entender, pessoal. Então é metros lineares, né? 160 mais 120 mais 210. 490. Só que esse muro, pessoal, para cercar todo esse terreno, vai ter 3 metros de altura. Vezes 3, eu vou ter, então, 490 metros de muro. Vezes 3, eu vou ter aí 1.470 metros quadrados de área de muro. Então, esses 490 metros lineares vezes 3 metros de altura, certo? E eu vou ter 1.470 metros lineares. Eu não vou calcular aqui, pessoal, com vocês, a quantidade de blocos que ele vai gastar, né? Porque ele não pediu, se tivesse dado as dimensões do bloco, a gente calcularia. Agora falta essa parede aqui, esse muro, né?
O proprietário quer fazer um muro aqui, ó. Então, eu tenho 120 metros aqui, ele quer fazer um muro a 30 metros, né, desse ponto aqui. Então, como é que a gente faz para fazer isso, pessoal? A gente poderia fazer por várias formas, né? Ou, né, usando a trigonometria, certo? Usando ali a relação que a gente tem tangente, eu descobriria esse ângulo aqui, né, que depois eu vou fazer com vocês. Então, eu vou usar aqui, pessoal, o princípio da semelhança de triângulos. O que é uma semelhança de triângulos? Imaginem vocês, pessoal, vou fazer um rascunho aqui numa folha. Então, se eu tenho um triângulo aqui, ó, assim, você concorda comigo que dentro desse triângulo existem vários triângulos dentro desse aqui, só que triângulos menores? Então, esse triângulo ele é proporcionalmente menor que esse grandão. Esse cara aqui, ele é proporcionalmente menor que esse outro. Esse cara aqui, ele é proporcionalmente, tudo isso aqui, ó, menor que esse. Então, a semelhança de triângulos diz o quê? Se eu tenho triângulos que eles cabem dentro de um triângulo grandão, e os ângulos vão ser iguais. Se esse ângulo aqui desse triângulo pequenininho é x, esse grandão também vai ser x, né? Independente do tamanho do triângulo. Por quê? São iguais os triângulos. A única diferença entre eles é o tamanho, é a proporção. E é essa ideia que a gente vai usar aqui. Então, pessoal, o que acontece? O que eu vou dizer? Vou dizer o seguinte, ó, que 120, ó, vamos usar a proporção. É assim que a gente faz. 120 está para 160, ou seja, essa largura está para essa altura, ó. 120 está para 160. Assim como quem, né? Assim como 30, né? Eu preciso saber a altura dessa parede, a altura desse muro, né? Se eu não sei a altura, eu vou chamar de x. Olha o que eu fiz. Eu fiz um triângulo pequeno dentro de um grandão. Respectivamente, os ângulos têm que ser iguais. Esse ângulo tem que ser igual ao do triângulo grandão. E a gente vai provar isso fazendo pela tangente aqui. Então, ó, 120 está para 160, assim como 30 está para essa altura aqui. Então, essa largura, esse comprimento está para esse, como esse comprimento pequenininho está para esse. E aqui a gente faz o quê? Está para x, né? Então, a gente faz o quê? Uma regra de 3. A gente multiplica cruzado. 120 vezes x é 120. 160 vezes 30, dá 4, até ontem era 4.800. Né? 4.800. Eu conservo o x, que é o que eu quero saber. 4.800, passo 120 para lá dividindo. 4.800 dividido por 120 vai ter 40 metros. Então, esse muro aqui vai ter 40 metros, certo? Então, se esse muro vai ter 40 metros, eu vou ter que somar com esses 1.470 que eu já tinha, né? Que era isso aqui. Então, é 40 metros lineares vezes 3 metros de altura. 40 metros vezes 3, que vai dar 120 metros. Certo? Vou somar com isso aqui, ó. 120 metros, que vai dar 1.590 metros quadrados de parede, de muro. Então, se eu cercar, pessoal, todo esse terreno aqui, com essas dimensões, com esse cálculo que a gente fez, eu vou ter 1.590 metros. Agora, para provar para vocês, né? Provando para vocês que os ângulos têm que ser iguais, eu vou provar para vocês. Quer ver, ó? Eu vou fazer tangente. O que é tangente? Não é o cateto oposto sobre cateto adjacente? Então, vamos colocar aqui, ó. Tangente. Vamos lá, 120, né? O cateto oposto que é, 160. 160 dividido por 120 igual shift, né? Essa tecla que vocês têm que apertar, tangente a menos 1. Eu vou ter um ângulo de 53,13 graus. Esse ângulo aqui, ó, do triângulo grandão, ó. Esse ângulo do triângulo grandão tem 53,13 graus. Agora, eu vou colocar o triângulo menorzinho aqui para a gente ver que é a mesma coisa. Tem que ser a mesma coisa.
Então o triângulo grande, pequenininho, ele mede 30 aqui e ele mede 40 aqui. Lembra que a gente fez a conta? 40? Então, vamos lá. Quem que é tangente? Não é o cateto oposto sobre cateto adjacente? Então é 40 dividido por 30, que é o cateto oposto. 40 dividido por 30, shift, tangente a menos 1. 53,13 graus. Então, não importa o tamanho do triângulo, pessoal, os ângulos têm que bater. Se eu fizer um triângulo menorzinho aqui, ó, e uma medida que tiver, uma ideia, 6, e aqui tiver 5, né, só em questão de cálculo, quando eu fizer a tangente, tem que bater os mesmos 53,13 graus, certo? Não pode fugir disso. Então, pessoal, esse foi um vídeo aí esclarecendo dúvida de um inscrito. Se vocês tiverem alguma dúvida relacionada à construção civil, cálculo de concreto, cálculo de volume de área, cálculo de piscina, se vocês quiserem fazer uma piscina, quiser saber quantos metros cúbicos, quais dimensões eu preciso ter para ter quantos metros cúbicos de água, esse tipo de conta, mandem para mim que eu vou estar fazendo um vídeo especialmente para vocês aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, se inscrevam no canal e até uma próxima.